Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos novamente, né? A nossa home class de história. Faz algum tempinho que a gente não se encontra, mas estamos aqui novamente, né? Pessoal, um motivo de grande alegria para mim, como professor, estar aqui juntos novamente com vocês. Todo mundo como já me conhece, né? Eu sou o professor Jairton Filho e vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de história para a turma do oitavo ano A. E o tema da nossa aula, pessoal, bem destacadinho aqui, Organização da República Estadunidense. Olha, para a gente entender um pouquinho esse tema, a gente tem que fazer uma revisãozinha antes. Antes da gente parar esse momento de pandemia, a gente estava estudando o que em sala de aula? Iluminismo. A gente se lembra que o iluminismo foi uma corrente de pensamento onde os seus pensadores diziam que queriam iluminar o mundo através da razão do pensamento. A gente viu importantes pensadores como John Locke, Voltaire, e tivemos também guerras de independência, ou seja, Revolução Francesa também. Mas se lembra que eu estava falando na sala de aula antes da gente parar, que a gente estava trabalhando sobre aquele domínio inglês dentro do território dos Estados Unidos. Sim, pessoal, esse domínio inglês. E agora a gente vai ver como é que os Estados Unidos, depois de ter se soltado desse domínio da Inglaterra, como é que eles se organizaram como uma república. Ó, aqui está a bandeira dos Estados Unidos atualmente, tá? Dos Estados Unidos da América. E a gente vai agora entender um pouquinho como é que foi realmente essa organização da república. Pessoal, a organização da república foi um resultado do processo de emancipação das 13 colônias. A Constituição dos Estados Unidos foi logo discutida após a vitória contra os colonizadores ingleses. Vejam, as 13 colônias americanas venceram os colonizadores ingleses. Agora eles ainda eram independentes. E nesse processo de independência deles, eles fizeram a Constituição dos Estados Unidos. Essa Constituição começou logo a ser discutida. E assim, ó, aconteceu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, como a gente está vendo aqui no material. Esta declaração, pessoal, defendia a igualdade entre todos os seres humanos, ou seja, todas as pessoas americanas que aquela Constituição abraçavam eram iguais. Ou seja, a Constituição dizia isso em suas linhas. Mas, durante esse processo de Constituição, eu quero abordar 3 pontos principais por enquanto aqui na aula. Vamos aqui, ó, acompanhando. Tivemos, ó, formação de 2 facções, 2 lados políticos, que eram os federalistas e os republicanos. Já já eu vou explicar para vocês o que cada lado político desse queria defender com as suas ideias. Mas, vejam, a Constituição também divide 2 lados políticos. Um lado republicano e um lado federalista. Aguarda só um minutinho que eu já chego nesse ponto que é principal para a gente entender o que a nossa aula de hoje quer trabalhar, tá ok? Aqui, ó, abaixo tem falando um pouco sobre federalistas e republicanos. Olha, os federalistas, pessoal, perdão, pregavam o fortalecimento do poder central com o intuito de preservar a união da política dos estados. E os republicanos acreditavam que a autonomia dos estados não poderia ser submetida ao governo central. Aí você pergunta, professor, mas eu fiquei com dúvidas sobre alguma coisa. Ó, eu vou levar vocês aqui agora um quadrinho abaixo sobre essas correntes políticas, viu, pessoal? A gente quando estava estudando iluminismo, a gente estava estudando correntes de pensamento. Agora quando a gente chega para a Declaração dos Estados Unidos, agora a gente vai ver correntes políticas. Quais são? Republicana e federalista. 2, viu, pessoal? Vamos começar primeiro pela republicana. O principal representante dessa corrente política americana, que é conhecida como republicana, é Thomas Jefferson. E o que é que Thomas Jefferson defendia? Defendia um governo central fraco e grande autonomia dos estados. Ou seja, Jefferson dizia o que, pessoal? Que o governo central não deveria ser tão forte e a autonomia deveria ser distribuída entre os estados. Os estados deveriam também ter sua parcela de autonomia. Mas o lado federalista ia contra o que o lado republicano pensava
na sua base. Porque, ó, vamos agora o lado federalista. O lado federalista, pessoal, era defendido por Alexander Hamilton. Ou seja, o lado federalista defendido por Alexander Hamilton. O que é que Alexander Hamilton e seus federalistas defendiam? Olha, ele pregava a ideia de um governo central forte, limitando a autonomia dos estados. Olha, a diferença do republicano para o federalista é a seguinte: o republicano queria que o governo central não fosse tão forte e a autonomia fosse distribuída entre os estados americanos. O lado federalista, pessoal, pregava o contrário. Queria que o governo central fosse forte e a autonomia não fosse distribuída tanto aos estados. Tinha um limite entre essa autonomia. Então, se um lado republicano e federalista tinham ideias opostas, eles não eram lados unidos, eram lados opostos, entendeu? Duas correntes políticas, cada uma pensava a sua forma em um projeto de como fazer com que os Estados Unidos crescesse ao longo do tempo. Agora, a gente dando continuidade aos estudos da nossa aula, eu quero que vocês entendam o seguinte: tem muitos pontos importantes sobre essa Constituição americana. Essa Constituição americana, pessoal, ela é muito intensa. Porque ela era assim, ela está em vigor até hoje no país, como eu vou falar agora para vocês, porque é o seguinte: a Constituição dos Estados Unidos da América foi aprovada em 1787 e está em vigor até hoje. Ou seja, desde 1787 até os dias de hoje, no ano de 2020, ela ainda está ativa, essa Constituição. Vejo todo o tempo que ela tem de vida, desde que ela foi criada. E o que é que essa Constituição, além do que eu falei até agora na aula, ela estabelecia também, pessoal? A Constituição americana estabelecia um regime republicano. Aí você que está aí, professor, o que é regime republicano? Aí você olha, pessoal, logo abaixo aí tem explicando. Regime republicano é um regime... Republicano é o governo em nome do povo, ou seja, um governo democrático, pessoal. Quando é um governo pelo povo, em nome do povo, ele é um governo democrático. Ou seja, a Constituição americana defendia isso, um governo em nome do povo. Mas também, pessoal, além dessa Constituição ser democrática, ela também tinha alguns pontos que a gente precisa observar bem claramente para entender. Porque, olha, eu vou baixar aqui para vocês, ó, a divisão dos poderes do Estado. O Estado, pessoal, foi dividido em três poderes. O primeiro poder é o executivo, o segundo poder, o legislativo, e o terceiro poder, o judiciário. Quem é que comandava cada um desses três? Pessoal, preste atenção. O poder executivo era chefiado pelo presidente, que era eleito para um mandato de 4 anos. Ponto B. O legislativo, formado pelo Congresso, que era constituído pelo Senado e pela Câmara dos Representantes, que logo depois vai se tornando Câmara dos Deputados. E o Judiciário, comandado pela Suprema Corte. Acho que você deve estar perguntando, tem muita coisa parecida com o Brasil, né? Quando um presidente se candidata no período eleitoral, ele ganha, quando vence a eleição, para um mandato de 4 anos. E no Brasil também, pessoal, o poder é dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Então, a Constituição americana também se parece com um pouquinho da brasileira, tá ok? Então, ó, para que a gente entenda esse contexto da aula, para não ficar dúvida para ninguém, eu trago para vocês, pessoal, 3 curiosidades importantes. A primeira, quem foi o primeiro presidente eleito em 1789? Veja, 1789 foi o ano que o primeiro presidente dos Estados Unidos foi eleito. A Constituição americana foi criada em que ano aí? 1787. Um ano depois da Constituição ser criada, George Washington é eleito primeiro presidente dos Estados Unidos da América, pessoal. Isso, um ano depois de Constituição, George Washington é eleito primeiro presidente dos Estados Unidos.
O segundo ponto que eu quero que vocês prestem bem atenção para que ninguém erre na hora da atividade e ninguém fique com dúvida. Olha, lá em cima, quando eu expliquei para vocês o que era a Constituição, olha, a Constituição dos Estados Unidos. Chega, eu vou dar uma destacada aqui para vocês prestarem bem atenção. Olha isso aqui, ó. A Declaração de Independência dos Estados Unidos defendia a igualdade entre todos os seres humanos. Olha o que eu coloquei na curiosidade aqui para ninguém ficar com dúvidas, olha. Vamos ver ponto importante, ó. A Constituição americana não incluía mulheres nem indígenas, pessoal, entre os cidadãos. Então, como é que uma Constituição que diz que todos os seres humanos americanos são iguais e como é que ela não inclui indígenas e nem mulheres? Então, é um pouco duvidosa essa Constituição. Ao longo do tempo, a luta das mulheres e os índios também são reconhecidos como pessoas, mas nesse tempo a Carta de Independência dos Estados Unidos, mesmo quando George Washington é eleito, ainda mulheres e índios não eram considerados cidadãos, entendeu? Não incluía eles como cidadãos americanos. E o terceiro ponto, pessoal, mesmo com essa declaração de independência, os Estados Unidos agora ser um estado independente, ele não aboliu a escravidão, ou seja, a escravidão ainda valia em seu território. Então, a gente presta atenção nessa aula de hoje. República dos Estados Unidos agora é livre, está livre de domínio inglês. Um poder dividido em três: legislativo, judiciário e executivo. E o que, ó? George Washington, primeiro presidente eleito pelos Estados Unidos em 1789, um ano depois da Declaração de Independência. A declaração, infelizmente, não incluía mulheres nem indígenas entre os cidadãos e a escravidão não tinha sido abolida. Foram dois pontos que eu acho errados e considero totalmente errados. Foi não incluir indígenas e mulheres e não abolir a escravidão nesse período. Tem que incluir sim e tem que abolir a escravidão, na minha opinião, tá ok? Então, ó, o que eu quero que vocês façam bem. Para concluir a aula de hoje, eu quero que vocês leiam o material que eu vou disponibilizar no grupo e vocês copiam e respondem a atividade disponível no grupo, tá ok? Eu vou colocar a atividade lá no grupo. Essa atividade tem que ser copiada, viu, pessoal? Copiada no caderninho. Dessa vez, a atividade não pode ser impressa, tá certo? Foi um grande prazer para mim, como professor, estar novamente aqui mais uma vez com vocês. Um grande abraço, um beijo e fiquem com Deus. E fiquem em casa. Valeu, pessoal!